uma corrente de oração na porta do fórum. Escutar que meu filho era drogado. Sendo que ele não era nada disso. Tem que aguentar até aqui, quieta, calada, deixar que tudo se mostrasse, que tudo se resolvesse. Acho que é isso. É o mais difícil. Em 2016, ficou definido que os acusados iam a júri popular. O julgamento chegou a ser adiado a pedido da defesa. Depois de quase 5 anos da morte de Matheus, o júri foi realizado. Cerca de 15 testemunhas foram convocadas para prestar depoimento, assim como os 4 réus denunciados pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado. Só quem é pai sabe, né? Quem perdeu um filho, né? Assim, especialmente, sabe da dor que eu estou sentindo, que a gente está sentindo, porque só a gente sabe, né? O trabalho que a gente dispõe para criar um filho e depois ser tirado do jeito que foi. E isso é uma dor muito grande e isso vai, tipo assim, dar uma aliviada no fardo. Segundo as investigações, Matheus Goldoni Ribeiro teria sido morto em novembro de 2014 na saída de uma casa noturna em Juiz de Fora. Na denúncia do Ministério Público, o gerente seria o mandante do crime. O ex-segurança é apontado como o coautor. Outros 2 seguranças seriam os executores. Em novembro de 2015, foi feita uma reconstituição do caso que apontou que Matheus teria sido retirado da casa noturna pelos seguranças depois de se envolver em uma briga. Ele teria se desentendido com um dos funcionários e descido correndo pela Avenida Engenheiro Gentil Forn. Os 2 seguranças teriam descido atrás do jovem enquanto o ex-segurança estava numa barraca de cachorro-quente do outro lado da rua. Este último teria dado carona em uma moto a um dos funcionários para alcançar Matheus. Ainda segundo a denúncia, o jovem teria sido imobilizado com um golpe conhecido como mata-leão. Em seguida, ele teria sido levado à trilha que dá acesso a uma cachoeira, onde o corpo foi encontrado 2 dias depois. O laudo de necrópsia apontou a causa da morte como asfixia por afogamento. Os 4 homens acusados aguardaram o julgamento em liberdade. Familiares acreditam que eles são inocentes. São pessoas sérias, comprometidas, que trabalham há décadas na noite e com muito caráter, muita índole. Então, para a gente estar vivendo isso, é muito difícil ver pessoas inocentes sendo acusadas de algo que elas não fizeram. Eu acredito na inocência de cada um deles e peço a Deus também pela mãe do menino também. Neste momento, os jurados fazem o mesmo trajeto percorrido por Matheus Goldoni na noite do crime. O objetivo é relembrar a dinâmica quando tudo aconteceu. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, o juiz Paulo Tristão, o Ministério Público, advogados e o júri desceram a trilha que dá acesso à cachoeira onde o corpo de Matheus foi encontrado. Para o advogado de defesa de um dos réus, o afogamento da vítima foi um acidente. A acusação, sob a nossa ótica, com o devido respeito, é fantasiosa, de que o Matheus teria sido imobilizado aqui na via pública e levado até a cachoeira, onde não teria se afogado. Alguém afogou ele. Havia o escorregão na direção do corpo de uma pessoa. Como admitir, então, que os seguranças que estavam dentro da boate, trabalhando, venham imobilizar uma pessoa e descer, enfrentar esse grau de dificuldade para afogar uma pessoa? O advogado da família Goldoni acredita que o afogamento possa ter sido criminoso. Na época, o laudo das vísceras deixou claro que não foi detectada qualquer presença de bebida alcoólica ou substâncias entorpecentes no organismo de Matheus. O Matheus, embora tenha morrido asfixia por afogamento, nada impede que esse afogamento seja criminoso. Existe sim afogamentos acidentais e afogamentos criminosos. Nós acreditamos que ele foi afogado. Por volta de 11 horas da manhã, todos os envolvidos no julgamento voltaram ao fórum para dar prosseguimento ao júri popular. O tribunal estava lotado. Os jurados tiveram acesso a imagens feitas pela Polícia Civil durante as investigações, bem como depoimentos de jovens que estiveram com Matheus dentro da boate. Os depoimentos começaram a ser colhidos no início da tarde.
Uma outra reportagem sobre o julgamento do caso Matheus Goldoni. Durante essa tarde foram ouvidas testemunhas. Vamos ver. Por volta de 1h15 da tarde, a sessão parou para intervalo. O júri foi retomado cerca de 30 minutos depois. A tarde desta terça-feira foi dedicada aos depoimentos das testemunhas. O promotor de justiça preferiu não gravar a entrevista até que o julgamento fosse concluído, mas conversou com a nossa equipe e explicou que cerca de 19 testemunhas de defesa e acusação seriam ouvidas. Até o fechamento desta edição, 5 pessoas prestaram depoimento. O primeiro foi o homem que teria encontrado o corpo de Matheus na área de mata próximo à boate. Tinha parte do corpo para fora da água ou todo o corpo estava na água? As costas estavam fora da água, mas foi embaixo dessa espuma de colisão. Em seguida, quem prestou depoimento foi uma mulher que teria passado pelo local no dia do crime. A senhora disse que percebeu que estava ocorrendo uma festa. Das 5 verdades, qual é a verdade, senhora? Eu vi. É a sua verdade. A minha verdade. Eu vi. Depois, os jurados ouviram o irmão de Matheus, que estaria com ele dentro da boate. Eu ia trabalhar no gostava de morrer às 7 horas. Isso foi estranho porque eu deveria ir para casa. Não, eu imaginei que eu poderia ter ido para casa de alguém ou direto ao trabalho, eu não posso assim. Também foi ouvido um taxista que estava estacionado na porta da casa noturna e disse ter visto a movimentação dos acusados. Do tempo em que eles descem e até o senhor sair para fazer a corrida. São 20 minutos, depois a corrida demorou 20 minutos. Não, 20 minutos eu saí. Só uma coisa. Então, eu não aguardou 20 minutos lá no ponto. A mãe da vítima também prestou depoimento. Ela ficou comovida no tribunal. Quando esse Márcio chegou, ele falou, não, tem câmera, a gente olha, a gente vai averiguar. Aí esse momento já falou que não podia, foi amado. A gente tentou relacionar a polícia, mas houve também aquele período muito esperado. O tribunal estava cheio. Muitas pessoas acompanharam o julgamento durante toda a tarde, inclusive os familiares da vítima e dos acusados. De acordo com o promotor, o julgamento tem previsão para se encerrar até a próxima quinta-feira. Na próxima etapa, que deve acontecer nesta quarta-feira, as testemunhas continuam a prestar depoimento e os réus também devem ser ouvidos. A sessão tem previsão de ser retomada entre 8 e 9 horas da manhã.